Todo mundo assistiu o filme do Leonardo DiCaprio? Eu Você não, assisti. Lucas? Eu Não. assisti com você. Meu, que agonia as músicas do filme. Você não sentiu, Tati? Nossa, eu fiquei muito agoniada com as músicas. Não, me incomodou a montagem do filme, assim. Mas, assim, a história tá bem fiel, né? O roteiro, Uhum. assim, tá Sim. igualzinho. Assim, tem Cara, palavras que são as mesmas, porque eu acho que eu li e assisti o filme em seguida. E aí eu falei, nossa, gente, é as mesmas falas, assim, impressionante. uhum. Eu só Mas a montagem é senti. estranha. Eu só senti falta do desenvolvimento do romance do Nick com a Jordan, que eles não falam. E no final eles não mostram também o pai do Gatsby, que eu acho que é uma coisa Sim, legal pra mostrar como que ele era, né? Uma é. pessoa assim, obstinada. Mas fora isso, não é como se também afetasse tanto a trama, mas é legal. Uhum. O que eu senti do filme foi que a gente tem que mudar o nome desse clube do livro para ler e assistir o filme. O que eu achei do filme foi, tipo, muito legal. Tem cores muito bonitas, uma fotografia muito bonita, figurinos bonitos, cenários lindos. Também o ritmo, ó, tipo, o enredo também é bem favorável, bem fiel, né? Porque vocês estavam falando, e da parte que eu li também estava bem parecido. Só me incomodou, primeiro, o ritmo, porque o livro tem um ritmo muito lento e o filme tem um ritmo muito caótico. Às vezes a gente É. não consegue acompanhar o que está acontecendo. Toda hora troca de cena. Nossa, é isso, toda hora troca de cena, muitos E recortes, assim, danças e muito coisas. movimento, É. e aí deixa a gente meio maluco. E a música, nossa, realmente, eu e a Lele assistindo, a gente olhava uma pra outra assim, tipo, que é Cara, isso? eu não entendi por que eles fizeram isso de verdade. Porque eles fizeram um Exatamente. trabalho impecável de ambientar um filme de época. Aí mete uma música da Beyoncé, um Exato. rap, um hip hop, não faz sentido nenhum. Eu não sei, essa tendência de modernizar algumas coisas. Sabe, vocês estão falando, eu lembrei do Moulin Rouge, que todo mundo falava que é um filmaço, cara, e eu tive muita dificuldade de assistir também, eu acho que eu nem terminei de ver, assim. Eu Moulin acho que é Rouge. exatamente por isso, porque o Moulin Rouge é um musical Musical. muito famoso lá nos Estados Unidos, que tem um filme, é mais antigo, que é Acho que é a década de Nicole 90. Kidman. Acho que final de 90 já. Moulin Rouge é de mais ou menos no finzinho de 90. Deve ser por aí, começo de 2000 e tal. Mas eu também não consegui, porque eles colocam umas músicas modernas, assim, é meio esquisito. Eu não sei, faz tempo que eu assisti Moulin Rouge. Eu lembro que quando eu assisti eu amei, assim, achei realmente incrível. Mas talvez se eu assistir hoje vá me incomodar, então. Pode De ser. forma, É, de forma tem geral, muitas tipo, muitas misturas. pessoas acabam criticando filmes antigos ou filmes de época por justamente ter um ritmo muito lento. Acho que comparado aos filmes de hoje em dia, que tem um ritmo mais rápido, né? Um evento Pode maior ser. de jogo de câmera ou de acontecimentos. Só que isso é uma coisa que me incomoda muito, mesmo em seriado, tipo, não sei se vocês chegaram a ver o Spider Noir, Ainda e, não. Não. e assim, o começo, pelo menos, do seriado, para mim tem um ritmo muito rápido, muita informação, personagem falando aqui, tá brincando. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu prefiro muito mais filmes com Com uma, uma boa estruturação, né? tipo assim, com ritmo lento. É literalmente isso. Pra mim, o filme ter um ritmo lento não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa, é um benefício pra mim. Tipo, um filme que eu assisti esses dias, todo mundo falou, tipo, nossa, você vai amar esse filme. E eu não botava fé. E eu assisti o filme e fiquei, tipo, ai, absoluto cinema. Que é o Hamnet. E tem um ritmo Lindo. perfeito. Tem um ritmo perfeito. Tipo, mano, incrível. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Tem a. Ai, gente, que filme bom, de verdade. E Assistam. lindo, né? Fotografia, atuação, tudo é perfeito em Hamnet. Nossa, mas é isso que eu quero, tipo, esse ritmo que você não tem pressa pra contar a história. E, sabe, a câmera fica parada, os personagens ficam parados, ficam, às vezes, sei lá, se encarando, mas isso é algo muito significativo, acho, pra trama, pelo menos pra mim. Enfim. Eu sou muito fã de filmes do estúdio Ghibli, né? Do Hayao Miyazaki, principalmente. E é isso, tipo, tem muitos momentos de nada, de não acontecer mesmo nada, e pra mim isso é ótimo.
Sim, nossa, Castelo Animado. Tem várias cenas só de paisagem com musiquinha de fundo. Fica tipo... Cara, assiste. Eu sei que você não gosta de anime, mas assiste Frieren, porque é a mesma vibe dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu assisti, você foi comigo? Eu assisti. Tô esperando a assiste. segunda temporada. Eu amo esse anime. Só que não Saiu conta a pra segunda. ninguém. A Tatá toda vez. Ai, eu odeio anime. Aham. Tá bom. Não, mas os Motaquinha animes aí. atuais. Foi Escondida. no cinema assistir filme de anime e vem, né, na pachorra falar que eu odeio Não, anime. ó, mas os anime, ó, pra mim, quando é anime antigo que passava na TV, não conta como anime, porque pra mim, quando a pessoa assiste anime, é tipo, assiste hoje em dia, tipo, no Crunchyroll, ou assistir online, assim, tipo, isso eu não faço. Os únicos que eu assisti, assim, na contemporaneidade, é Frieren e Demon Slayer, só. O resto é só o que passava na TV. Aí, esses pode. Às vezes o que você precisa é de um diário de apotecária na sua vida. Eu não gostei. Ele é de drama, né? Já ouvi falar Você desse. tá errada, assim, só queria dizer. Eu não acho que eu tô certa. Eu sei que sou chata. Gente, eu não consigo nem entrar nessa conversa, que eu fiquei pensando, o que será anime antigo que passava na TV? E aí você falou umas coisas que eu não tenho nem ideia o que é. Não. Tipo, Naruto. Eu Dragon faço Ball. tipo Fullmetal Alchemist Fullmetal Alchemist passava O na Metal TV. passou na TV? na Rede TV. Oxi, eu não Nunca sabia vi. disso não também. Cara, eu sou da época do Dragon Ball. Eu vi, tipo, Cavaleiros Cavaleiros do Zodíaco também, né? Cavaleiros do Zodíaco, peguei. Sailor Moon. Sailor Moon, era essas coisas. Enfim, essas coisinhas que Velharia. passavam na TV. Mas é isso, a gente tá falando de ritmo, né? Puxar o gancho novamente, eu sei que não é interessante falar de Gatsby, mas nos propomos a isso. E eu acho que é isso, assim, eu acho que hoje em dia a gente está perdendo muito dessa construção de ritmo mesmo, porque as coisas têm que ser tudo muito rápido, né? Tudo é segundos e tal, e reels e TikTok e tudo, né? Sem contar uma história em segundos, assim. É a dopamina. Então, eu acho que De dopamina, né? perde muito, acho que faz até mal pra gente, assim, pensando mentalmente, sabe? Então, assim, buscar, talvez, quando a gente lê um livro desse, que tem um ritmo mais pegado também, né? Por mais que a trama não, sei lá, não seja tão interessante, mas é um outro formato de você ir contando história, que permite esse tempo, né? Que a Letícia falou de, sei lá, você não ter nada acontecendo por muito tempo, assim, e você se permitir ficar nesse vazio, se permitir ficar nesse silêncio, que é uma coisa que hoje em dia a gente não dá conta mais, né? Eu acho bem legal. E aí, sei lá, o cinema antigo, não sei se você teria paciência, mas se você pegar filmes ou de Hollywood mesmo, assim, né? Você vai ver que tem muita coisa e que são roteiros bem mais interessantes, sei lá. Se pegar um filme como Casablanca, não é à toa que é um clássico, assim, que ele faz esse jogo muito bem, assim, e não precisa de muito, né? Não tem muita coisa acontecendo. É em preto e branco, não tem efeito especial, né? Ele segura nos diálogos, assim, e você fala, meu Deus, isso é brilhante, mas, sei lá, acho que já é um hard, né? Você pegar uns filmes desses, assim. Mas eu gosto mais também. Eu gosto. E aí eu comecei a ver filmes muito antigos e ver que, tipo, nossa, é outra coisa de roteiro, de construção, sabe? É inteligente, assim, diferente disso. Eu não consigo ver filme que tem muita porradaria, por exemplo, sabe? Que fica uma escuridão e tudo muito rápido. Você não vê nada. Ligação me pega. Aquela barulheira, assim. E aí eu juro que eu durmo, assim. Eu durmo nesses. Eu já dormi no cinema assistindo, sei lá. Filme de ação. Nessas cenas que começam. Gays. Credo, héteros. Héteros. É inveja, viu, Tatá? Que eu sei, ó. Bom, mas é isso. Ô, Tati, complementando uma coisa que você está falando, uma coisa muito interessante, filmes muito antigos, assim, tipo, o que inspirou, né, o cinema de hoje em dia, tipo, filmes preto e branco, como você falou, filmes mudos, e a gente vê, tipo, como a narrativa era construída e como que essas antigas referências foram inspirando as novas referências e as novas construções que vieram depois, e eu acho muito interessante, né, quando a gente observa como que, tipo assim, a gente vê um filme hoje e acha
bacana, legal, entende todo o conceito. E eu fico imaginando na época, tipo, que era aquilo que as pessoas entendiam como que era bacana, legal, o conceito da época. E ver, tipo, essas influências, essas coisas que influenciam nas obras de hoje em dia. Eu acho muito interessante. Eu acho até muito legal o fato da gente estar no Clube do Livro se propondo a ler livros, mesmo quando a gente não gosta, porque a gente tá tentando quebrar um pouco esse ciclo, né? Eu acho que, de modo geral, isso tem acontecido em tudo. Uma coisa que eu percebo são desenhos infantis. Eu lembro que, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir O Pequeno Urso, ou O Irmão Urso. Pequeno Urso. Era o Pequeno Urso mesmo. Cara, e era um ritmo tão lento, tão, sabe, é uma coisinha, aí a pata conversando com a mamãe urso, com o pequeno urso, enfim, uma coisa assim, com poucas cores, não tinha uma coisa que chamasse tanta atenção, era lento. Baixo estímulo. Muito baixo estímulo. E hoje, quando eu vejo um desenho de criança, ou até esses desenhos de adulto, me dá um revertério, tipo South Park, esses desenhos, eu não consigo assistir aquilo. Primeiro que South Park eu já não gosto tanto do conteúdo, mas a animação em si é muito agitado, é muita cor, é muita coisa, me deixa assim, mano, pelo amor de Deus, parece que eu preciso descansar depois de ver alguns segundos daquilo. Sim. Sabe uma coisa... Pode falar. Desculpa interromper, achei que você tinha concluído. Uma coisa que aconteceu esses dias, e encaixa muito nisso que você está falando, tipo, é literalmente isso, é que eu tava olhando aqui, eu acho, não sei se agora, tô em dúvida, assisti o Bob Esponja. Assistiu, Tati? Oi? Bob Esponja, assistia. Enfim, eu gostei de Bob Esponja. Muito legal, enfim. E aí eu vi esses dias a minha prima, criança, assistindo Bob Esponja no celular. Ela tava vendo no YouTube. E era a mesma animação, o mesmo traço, tipo assim, era Bob Esponja, não parecia pelo menos algo feito por fãs. Só que tava muito diferente do que eu costumava assistir na TV. Tinha tudo isso que você falou, Lê. Autoestímulo, gritaria, personagem se mexendo muito rápido. Nossa, tava uma bagunça aquele desenho, e eu olhava e falava assim, gente, o que fizeram com o Bob Esponja? E eu fiquei me questionando, será que isso é realmente Bob Esponja? É feito por fãs? Mas me deixou em dúvida, porque a animação tava perfeita, tava da Nickelodeon. E eu fiquei em dúvida, real, se realmente tipo, os desenhos hoje em dia, mesmo os que já existiam, estão em um ritmo muito diferente para acompanhar essa geração de autoestima. Provável. Eu acho que foi, né? Eles foram fazendo novas edições e devem ter mudado isso, né? Gente, mas é desconfortável demais. Muito desconfortável de, tipo, assistir, pelo menos pra mim. Eu tava vendo até assim, é que eu não assisto mais, mas eu cheguei um dia e o Lucas gosta de deixar a TV ligada, assim, pra nada, pra ninguém, né? E aí eu acho que tava passando Tieta, que é uma novela muito antiga, né? E aí eu fiquei só olhando assim, cara, o nível de diálogo, de roteiro, de tempo de cena, assim. E aí depois eu fiquei observando uma novela das 9 que estava passando recentemente também. Cara, não dava. Eu contava segundos, cada cena tinha segundos, assim. Não dá tempo de construir nada, mas é o tempo que as pessoas ficam prestando atenção, né? Existe, inclusive, um método agora no cinema que eles fazem realmente uma repetição assim de falas, porque você não assiste mais a TV ou a filme como primeira tela. A primeira tela é o celular. Então você não consegue mais prestar atenção na trama. Então os roteiros agora já vêm com essa encomenda de você explicar muito bem explicadinho várias vezes. Então, vamos pegar esse tesouro que foi roubado. Aí de repente fala de novo. Este tesouro foi roubado, por isso estamos pegando. E aí isso é muito assim. E aí, sei lá, você vai perdendo o tesão de assistir, sabe? Assim, eu acho muito chato. Então, eu não tô conseguindo mais assistir nada atual por conta disso, assim. A gente tá emburrecendo.
Exatamente. Eu vi um estudo que saiu recentemente que o nosso tempo de atenção ele caiu de 12 segundos para 8 segundos e a gente literalmente tem menos atenção do que um peixinho dourado agora. É tipo isso. Sim. Né? Na média, né? Não sei, provavelmente é assim, não é todo mundo, mas a média Mas a mundial. maioria, imagina as crianças, né? Imagina as crianças que estão crescendo agora com esse Bob Esponja, né? Esses Pois dias eu assisti um filme que, cara, ele vai totalmente contra essa onda. E ele é um filme atual, o que me deixou muito chocada. Acho que ele é de 2024. Chama Perfect Days. Cara, que filme! É um filme de um japonês que ele tem uma rotina. Nossa, eu quero muito ver esse filme. Cara, a gente vai ver ele no clube do filme / livro do outro clube que a gente tá, que a gente criou um outro cenário aí pra gente assistir filme também, além dos livros. E esse filme, cara, ele é muito diferente, porque ele... Cara, ele passa uma vibe de tipo assim, ele tá ali pra mostrar o ambiente, pra mostrar uma vida ordinária de uma pessoa ordinária. E a trama, ela não é tão importante assim. Ele tá mais ali pra, tipo, sabe, captar o momento. E esse filme, cara, achei ele lindo, sensacional, com uma trilha sonora muito boa. Só que ele é um filme que, assim, não tem nem diálogo ele tem direito. Ele é um filme muito, muito parado. Então você tem que estar na vibe de assistir um filme assim. Mas eu recomendo pra vocês. Realmente lindo. Eu não vi, mas eu quero muito, muito curiosa. E aí, na onda que vocês falaram de Hamnet, que eu assisti, acho que todos os filmes indicados a melhor filme esse ano, assim. Uhum. E o filme que eu achei mais fantástico, mas eu entendo que não é pra todo mundo, pra mim é o melhor filme que eu já vi na vida, que é Os Sonhos de Trem. Nossa, não vi. Ele é animação? Esse eu ainda não vi. Não. Sonhos Tá de na lista. Sonhos de Trem. Vou Porque é ver. exatamente isso, sabe? Quase não tem diálogo nenhum. E você vai acompanhando a vida dessa pessoa que também ali ele trabalha na construção da ferrovia, né? Não vai acontecendo, até acontecem alguns, mas assim, a fotografia, sabe? Aí para num plano da luz do sol, sabe? Ele não vai te dando muita construção, assim. Você vai sentindo junto. E cara, eu senti, eu chorei que nem uma criança, porque, sei lá, parece que eu entendi o sentido da vida assistindo aquele filme que quase não faz nada e não fala nada, assim. É isso. Acho que não é para todos. Tem gente que eu acho que vai odiar, assim, mas eu achei a coisa mais incrível que eu já vi, assim. Acho que vale a pena também. Eu vou colocar na minha lista, parece interessante. Tudo que você falou, assim, é o que justamente me chama a atenção. E eu super entendo você falar, tipo, não é para todos. Eu acho que hoje em dia nada vai ser para todo mundo, né? Sempre vai ser para um público específico. Eu acho importante a gente situar isso quando a gente está criticando, né? Porque às vezes a gente não está criticando uma coisa que é ruim, a gente está criticando uma coisa que para mim é ruim. Sim. E não que seja de fato ruim. E o bom também, né? Assim, não é porque eu acho bom que todo mundo vai achar bom, né? Assim, Tipo Hora da Estrela, né, Letícia? Tipo Clarice Lispector. O Lucas concorda, só que isso. Né? Olha, objetiva. eu só queria dizer que eu não achei o livro perfeito, mas também não sou hater igual certas pessoas. Então, Não, assim, foi foda. Eu não sou como as outras garotas. Eu senti um shade aí. Não, eu dissoou muito, gente. Eu tava, tipo, literalmente transcendendo a matéria. E a Letícia, que livro horrível! Merda! Ela chegou e falou, que merda de livro! Pior que foi, gente. Eu me exaltei de tão revoltada que eu fiquei. Eu não sei, eu acho que eu deveria ler ele em outro momento da minha vida, daqui a uns 2 anos, talvez, pra ver se eu realmente odiei ele, ou se eu só tava com muita raiva naquele dia e passei por livro. Eu acho que tem coisas que tem que dar um tempo pra rever. Assim. Agora que você já sabe como que é, talvez você já vai ler com outra cabeça, porque às vezes você foi ler esperando uma coisa e era outra. Pode ser. Gente, o Tati... Quem que é a roxa hoje? É Tati? Eu tô deixando lá aqui, né? Mas vamos lá? Bora lá. Então, eu até fiz umas anotações. Eu achei um vídeo de uma entrevista de uma... Eu não sei, não lembro o que ela é, gente. Não cheguei a anotar, assim. Depois eu passo o vídeo do YouTube para vocês. Mas que ela é de alguma universidade e tal...
e ela é professora e ela foi fazendo análise do Grande Gatsby, assim, e eu achei interessante. Algumas coisas vai ser meio repetitivo que a Lei já falou, mas que é isso, né? Ela coloca ele como um livro realista, né, dentro das linhas aí de literatura, porque ele realmente retrata exatamente aquele tempo histórico dos Estados Unidos, né? Que era um tempo que foi realmente aquele período pós-Primeira Guerra, que os Estados Unidos tem uma ascensão econômica ali, começa então esse momento do sonho americano, é onde inicia aquilo, e o Fitzgerald, ele realmente vivenciou essa época, né? Então, ele é considerado, acho que um clássico, né? A gente estava debatendo isso por conta exatamente dele conseguir retratar a realidade, né? E aí ela vai falando algumas coisas interessantes, por exemplo, o Nick, que é o narrador, né? Que é o vizinho do Gatsby ali, ela fala que o Nick é o Fitzgerald, que a história deles, inclusive, é muito parecida, né? Que eles vêm de uma família tradicional, com uma certa, né, riqueza em algum momento, e ele perde esse dinheiro e começa ele vai trabalhar com a Bolsa de Valores, daí ela fala da questão da Bolsa de Valores, né? Que é quando o estadunidense entende que o dinheiro gera dinheiro, né? Então não é mais só a produção, tipo, tem uma fazenda de X coisa e eu sou rico, né? Que é o tradicional, assim, é como as famílias tradicionais tinham dinheiro e eram, né, os herdeiros e tal, como é o caso da Daisy e do Tom, né? Que são os ricos tradicionais ali. Mas naquele momento começa esse sonho americano de eu posso ascender socialmente, eu posso ter dinheiro, né? E o Gatsby é exatamente esse cara. Então, assim, ele ganha dinheiro ali de uma maneira que ninguém sabe muito bem como é, né? E ele consegue se equiparar financeiramente com essa galera que é a herdeira, né? E só que ele não consegue esse prestígio porque ele não vem de uma família tradicional, né? E aí ela vai falando isso também, que tem muita ambiguidade no personagem e que o Fitzgerald retrata isso muito bem, no fato de que ele mostra as rachaduras das pessoas, né? Então, ele faz um processo crítico ali de mostrar que aquela realidade é uma realidade horrível. Talvez por isso que a gente também fica tão incomodado, né? Porque a gente fica com raiva deles, né? Eu acho que o Lucas falou, nossa, que raiva desse tom babaca, não sei o quê. Mas é isso, é assim que eles eram mesmo. Então, acho que esse foi o grande, sei lá, o grande trunfo do Fitzgerald de conseguir expor tudo isso, né? Contar essa história. E aí ela fala um negócio interessante também, que é a questão do dinheiro, né? Que ela fala que as tramas estadunidenses dos livros tinham sempre uma camada mais, como é que fala? Superficial da história, que é o romance ali, então Daisy e o Gatsby, né? Mas que por trás disso, na verdade, tem um fundo que é o que ele está querendo dizer. E o que ele está tratando ali é sobre a questão do dinheiro, né? O dinheiro como o grande protagonista da história. E o Gatsby como esse cara que, assim, ele, na verdade, é apaixonado pelo dinheiro, né? A Daisy é só uma representação desse dinheiro que ele quer parecer que ele tem, que ele quer ser aceito naquele meio, né? Então não é exatamente a Daisy, mas que a trama está rodando em torno dessa... O que ela representa, né? Isso, dessa construção norte-americana ali, estadunidense, na época de o dinheiro é tudo, né? E até hoje eles sustentam isso, né? Assim, é a nação mais capitalista do mundo, mas que ele está contando como é que isso começou. E aí eu fiquei até mais interessada, assim, depois de ver essa análise dela, de reler com esse olhar, né? Um olhar histórico para esse momento histórico aí dos Estados Unidos, né? Posso fazer só um comentário que tem a ver com isso? Tem até uma parte que eu li, acho que há pouco tempo, que acho que o Nick tá falando da Daisy, tipo, ela tem um jeito que eu não consigo descrever, eu não sei o que que tem, e aí, acho que, não sei quem é Jordan, talvez, fala, é o dinheiro dela, é porque ela tem Isso. dinheiro.
ela fala de um jeito rico. É que a professora usa exatamente esse exemplo que você deu, achei interessante. Eu tive uma discussão muito interessante hoje a respeito desse livro com uma prima minha. Fui lá, meio aleatória, a gente começou a falar. Ela perguntou que livro que eu tava lendo e ia discutir hoje. E aí eu comecei a contar. E por que foi tão interessante? 2 pontos. O primeiro, ela já morou nos Estados Unidos, ela foi au pair lá, então ela teve contato com essas famílias muito ricas, porque ela foi babá dos filhos dessas pessoas ricas. Então ela tem uma visão, assim, de como que funciona. E o segundo ponto é que o irmão dela, meu primo, ele, vamos dizer, ele ascendeu economicamente e socialmente por conta do estudo. Então, ele não é rico, mas assim, hoje ele tem um trabalho estável que paga bem e que ele tá num meio de pessoas que são herdeiras. Que são pessoas que... Alguns ali também ascenderam como ele, né? Vieram de famílias mais pobres e ascenderam. Mas a maioria ali... Interromper, só curiosidade. O que ele faz? Ele é advogado e ele trabalha no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E ele tá estudando para ser juiz. E aí o Tribunal do Rio paga o curso dele, né? A pós-graduação dele para ser juiz. Uau! E aí, tipo assim, ele tem contato com uma galera que é tipo assim, o juiz que fez o caso lá do Neymar quando ele foi processado. O cara ganha, tipo, 100 mil por mês. Entendeu? Umas coisas assim. E aí, enfim, a gente tava conversando sobre como que, tipo... o meu primo, no caso, hoje ele tá num lugar que as pessoas ganham bem, que ele também ganha bem o mesmo salário que muitos deles, mas ele não faz parte daquela sociedade, ele nunca vai fazer parte daquela sociedade porque eles não têm a mesma origem. Ele não consegue conversar, vamos dizer, na mesma página do que ele, que acabou de conseguir chegar ali naquele patamar, do que com outra pessoa que tá ali ganhando mesmo que ele, mas o cara joga tênis desde criança. Ele vai no Aras, ele frequenta, tipo, outros países, ele quer uma roupa, ele vai lá em Paris comprar. É uma outra realidade que mesmo o dinheiro atual não consegue te colocar na mesma caixinha que o restante das pessoas que viveram isso de herança. Foi você que falou disso, agora eu não lembro que eu vi, não sei se você falou semana passada disso de se você tem que comprar móveis. Foi você que falou? Foi. Tava lembrando, alguém me disse isso, né? Porque é isso, a Daisy e o Tom, eles herdam móveis, eles não compram móveis, né? E o Gatsby, ele compra os móveis, né? Então, não é a mesma coisa. E ele fica, né, nessa... Você consegue ver a insegurança dele, toda a construção que ele faz ali para tentar aparecer alguém, né? Assim, criar uma história, né? Só que ele não consegue. O jeito que ele fala, ele é meio caipirão, né? Ele tem marca de sol, ele tem um monte de coisa ali que vai entregando, assim. E é isso, né? E o Tom vai provocando ele nesse lugar o tempo inteiro. Ele usa terno rosa. A questão do terno rosa, pra mim, ficou muito marcado. Que o Tom fica criticando o tempo todo. Ele usa terno rosa. E faz muito sentido, né? Vocês falando agora, eu consigo encaixar certinho, porque quando a Daisy vai pela primeira vez ver o Gatsby, ele fala, vem ver minha casa, e ele começa a mostrar tudo, tipo, olha, eu tenho não sei quantos criados, olha aqui, esse aqui toca piano, vem ver minha biblioteca, olha aqui, olha as minhas roupas, essa aqui é de linho. Que ele começa a jogar as roupas, né? Entendeu? Tipo, ele quer mostrar, quer provar que ele sim pertence àquele lugar, tipo, olha o tamanho da minha casa, olha o tamanho do meu portão, olha tudo que eu tenho. Tipo assim, faz muito sentido. E a Daisy, né? Não fica com ele, né? Assim, ela não, né? O plano final dele não se concretiza, né? Exatamente porque ela também prefere o dinheiro, assim, né? Prefere esse status do que um amor, né? Que na verdade nem era, né? Ela é bem egoístinha, assim, também, né? Ela é tal qual o Tom, né? Eles o são Tom muito... é pior porque ele bate em mulher. Então, assim, eugenista. Ele, além de eugenista, bate em mulher. Sim, mas eles meio que se merecem, assim, né?
se E compõem. tem uma coisa de um vazio, né? São pessoas vazias. E eu acho que o livro também conta isso muito bem, assim, o tédio, né? Um negócio de, o que que a gente vai fazer hoje? Ai, elas deitam, né? Acho que bem no comecinho que o Nick chega na casa, faz tempo que eu li, mas ele chega na casa do Tom e aí eles vão passando por vários lugares e chega a estar as duas deitadas lá, estarrecidas, né? Assim, tipo, é um vazio de existência tão grande, né? Assim, Eu critico com impressionante. inveja. Sim, eu Queria também. estar vazia dessa forma, com a É, conta bancária cheia e o meu coração vazio vazio. existencial é tão mais pesado. Pois é. Chorar em Paris é tão melhor, né? Não dizem isso. Secar Exato. as lágrimas assim com pão, com croissant. Coração. Mas segundo a minha prima, eles são realmente muito esquisitos, assim, os estadunidenses. Os atuais, pelo menos, com quem ela teve convívio, assim, tipo... eles não conseguem conceber algumas coisas por morarem lá, sabe? Tipo, por exemplo, essa questão de... uma coisa muito simples, que aqui no Brasil é inconcebível. Mesmo pessoas ricas lá, eles comem pratos descartáveis. Eles não lavam louça direito, sabe? Tipo assim, pra eles tem Olha que que eles ser têm tudo. lava-louça, hein? Então, sim, eles têm tudo, mas tipo assim, eles têm uma visão de mundo muito diferente, de que eles podem produzir e consumir o tanto que eles quiserem e Uhum. foda-se o resto do mundo. E É, alguém vai ter que lidar com o lixo deles, e eles vão pagar para um país subdesenvolvido cuidar daquele problema deles e eles não vão cuidar, sabe? é. Só que eu acho que isso é muita ilusão, porque lá existe muito morador de rua nos Estados Unidos atualmente, muita gente passando necessidade, pessoas que, sabe, se matam porque não tem como pagar um médico, pessoas que se endividam porque, né, tem um câncer e ele se ferra. Então eu acho que tudo isso é muito mentiroso. Acho que isso nunca foi real de verdade. Foi É sempre real foi para uma mentiroso. parcela, né? Uma parcela pequena e para aqueles que, assim como Gatsby, desonestamente foram construindo riqueza, né? Com certeza. A gente pode ver Sem até. contar que o sujeito também foi desonesto, né? Porque explorou, sei lá, escravizou, então não tem como o dinheiro não ser desonesto, no final das contas. Cara, Por eu vi exemplo, um. o Elon Musk, que o pai dele tinha uma mina de rubi lá em algum país da África e usava trabalho escravo para extrair rubi. Por isso que o Elon Musk tem a riqueza que tem hoje. É. Eu vi um negócio que a Lele até colocou nos stories dela esses dias, eu nunca tinha parado pra pensar. É porque, tipo, os países de primeiro mundo têm paisagens mais bonitas do que os países subdesenvolvidos, né? Porque justamente por essa questão exploratória, né? De deixar fábricas e resquícios de exploração nos países subdesenvolvidos, enquanto a paisagem deles fica intacta. E eu nunca tinha parado pra pensar isso. E eu fiquei, tipo, passada. Como que eu não cheguei nessa conclusão antes? É. É Até a bem horrível. questão do próprio lixo, né? Tem alguns países, assim, muito pobres, tipo Haiti ou alguns países ali na África, algumas ilhas, países menores, que eles recebem dinheiro para receber literalmente o lixo de um outro país. Tipo, lixo têxtil. Aqui acho que é no Chile ou na Bolívia. Eu sei que eles recebem tanto lixo de roupa que já é possível ver do espaço de Meu satélites. Ele Deus! consegue enxergar as montanhas de lixo de roupa, porque todas essas roupas que são descartadas por grandes marcas, eles pagam para a Bolívia receber, aí elas conseguem revender algumas peças, mas a maioria vai para esse aterro. E ele tá tão grande que virou uma montanha real de tecido. Meu Deus do Eu só consigo céu! pensar É que dá assustador. pra ver a muralha do Egito não, Da China. da China. China, do espaço. E agora eu fico imaginando, tipo, quão grande deve ser essa pilha, tipo, a segunda muralha da China. E a pilha de roupa Uhum. que ninguém quer mais. Nossa, Gente, gente, é um absurdo.
Voltando um pouquinho no assunto do livro, tinha um assunto que eu queria muito debater com vocês, porque eu fiquei muito cutucada, assim, com as coisas que eu li, e eu queria realmente debater, tipo, esse assunto, né? Que é a questão do Tom ser uma pessoa eugenista. E eu acho que fica claro, né, até certo ponto, que o autor ele não coloca aquelas ideias ali para concordar com elas, mas sim para representar um pensamento popular da época. Mas, na minha opinião, ele ainda amaciou muito as coisas que são ditas, sabe? Eu não vejo uma crítica muito construída para as coisas que realmente são apresentadas. Eu queria saber como que vocês interpretaram essas falas, esse comportamento do Tom dentro do livro em relação à construção da obra e o autor. Eu não lembrava disso, agora que você falou, eu lembrei que eu fiquei muito chocada na hora que eu li, assim. Mas eu acho que é exatamente isso, eu acho que a época, né, até hoje tem, né, sei lá. A gente teve um movimento eugenista muito forte aqui no Brasil, e tem grandes autores como Monteiro Lobato, por exemplo, que é chocante. Menina, a gente estava falando sobre isso há 30 minutos. Então, então isso é, infelizmente, uma grande realidade, e eu acho que a régua moral, né, de discussão sobre isso foi ficando maior agora, assim, acho que a gente foi estabelecendo certos limites para alguns temas de não aceitar mais algumas coisas. Mas imagina esse personagem do Tom, que devia ser, sei lá, um herdeiro aí de fazendas, que, né, tinha escravos e blá blá blá, né? O dono do mundo se valendo de ideias, e assim, é um movimento, né, que está no Brasil, porque não era uma coisa assim só de, a gente é racista, não. Eles promoviam isso, tipo, eu estava vendo que eu fui estudar isso, inclusive, por exemplo, a gente tem uma arquitetura eugenista no Brasil. Os arquitetos estudavam para ser eugenistas, né, dentro da literatura. Então, tem projetos urbanos, tem projetos políticos, tem projetos sociais construídos em cima do eugenismo. Então, assim, não é à toa que ele fala isso. Isso eram movimentos fortes, extremamente incentivados, né? Sei lá, é como a gente debate hoje política, né? A gente debate o fascismo. Eles debatiam essas coisas real mesmo, assim, como se fosse algo ok, como se fosse, eu sou um grande intelectual, né? Porque eu acredito nessas ideias, assim. Então é muito assustador e chocante pensar nisso. Mas eu acho que isso faz a gente entender muita coisa, assim, de como a sociedade é construída, sabe? Tem até um caso muito recente que a gente pode trazer para a atualidade de como a cultura eugenista afeta em tudo e até no que a gente acha que é novo. Porque com essa onda de IA, tem muitos IAs que são utilizadas para reconhecer imagens. E as IAs têm dificuldade em entender pessoas negras, tanto para reconhecer a face delas, como para julgar o que elas estão fazendo. Então já foram feitos diversos testes, né, para ver como que a IA se comporta. E aí teve uma moça que ela publicou um livro que se chama The White Mask, se eu não me engano, em inglês, que para ela ser o rosto dela ser reconhecido pela IA, ela é negra, né? Ela teve que pôr uma máscara branca de plástico em frente ao rosto para a IA detectar que aquilo era um rosto, só porque ela era negra. E aí ela é estudiosa da área de TI, né? Então ela fez vários artigos científicos, publicou, e depois viraram livros, foi publicado acho que em 2025 ou 2024, falando sobre isso. E aí tem a outra questão também, que é, por exemplo, identificação de cena de uma imagem. Foram feitos alguns estudos também que mostravam que quando a pessoa era negra em algumas cenas, sempre, vamos dizer, se fosse um ambiente de crime, essa pessoa sempre seria culpada de algo naquela cena. Então, vamos supor, tem um negro e uma arma. Então, esse negro é assassino. Mesmo que esse negro não esteja segurando a arma, ele, tipo, estão apontando uma arma na cabeça dele, entendeu? Então, a IA foi treinada de forma eugenista porque os dados que a gente tem no mundo real são eugenistas. Gente. O algoritmo, né? Sei lá, por exemplo,
eu não tenho a pele branca, né, assim. E aí, por exemplo, às vezes eu tô no Pinterest procurando referências de algumas coisas. E aí só aparecem mulheres muito brancas. E, tipo, cara, não tem a ver com o meu tom de pele, por exemplo. Não tem a ver com o meu tipo de cabelo, sei lá. E eu fiquei refletindo nisso, assim. Às vezes eu até colocava, eu digitava mesmo, sei lá, mulher preta, não sei o quê, para ver se... E mesmo assim, não aparecia nenhuma mulher retinta, só apareciam mulheres, né, pardas ou morenas, assim, por período muito curto, assim. Aí, de repente, voltava só mostrar mulher branca, sabe? Eu falo, gente, é muito assustador, assim, pensar, né? Que eu acho que não é aleatório, né? Isso é uma construção com propósito mesmo, assim, né? Sim. E eu acho que Cirúrgico. sobre o livro, cara, eu não sei até que ponto ele discordava mesmo dessas ideias. Porque eu não acho que ele também ele não tava ali pra criticar isso. A crítica dele era em relação ao dinheiro, eu acho, não. Eu acho que essa parte de racismo, que hoje a gente entende como racismo, era só uma representação de como as pessoas pensavam mesmo. Eu imagino que sim, sempre houveram pessoas contra, mas eu não sei se era o caso dele, porque se parar pra pensar, ele tá na parcela ali de população branca privilegiada da época. Apesar de que, assim, eu tinha pesquisado sobre a família dele, e uma parte da família dele é imigrante da Irlanda. Eu sei que eles sofriam bastante preconceito também, os irlandeses. Mas não Mas sei não é se se igual. equipara. Eu senti, assim, que tem um tom de crítica, Eu também principalmente, achei bem irônico, não sei. principalmente pelo tom já ser colocado como vilão, a pessoa impura, e ser justamente a pessoa com esses pensamentos. Inclusive na parte lá que eles estão no quarto lá do hotel, que acontece toda a treta, o Tom fala, tipo, daqui a pouco vão estar aceitando casamento interracial entre pessoas brancas e pessoas pretas. E aí levanta uma discussão, e aí o Nick, no caso, comenta, tipo, nossa, depois dessas acusações tão absurdas, fiquei furioso, um negócio tipo assim. Então, dá para entender que existe uma leve, não acho que é crítica, mas um leve posicionamento, mas é isso, eu achei muito leve para as coisas que estão sendo colocadas ali. E aí realmente deixa a gente na dúvida, será que isso é uma crítica? Será que isso é um pensamento do autor? E, enfim, foi isso, eu achei uma coisa muito jogada, um tema muito sensível, tá muito jogado ali no meio, e eu fiquei confusa com a questão do autor. Ou era um tema que eles debatiam e ele só colocou sem nenhum senso crítico, porque não existia esse senso crítico na época, né? Sim, isso me deixou meio assim como coisas, sei lá, muito machistas, que se a gente pegar obras antigas, podia ser muito naturalizado, algumas coisas, tipo, mulher, lugar de mulher é assim, ou assado, e que se a gente lê hoje, a gente fala, meu Deus, que absurdo, né? Mas num contexto ali histórico, aquilo é ok, ele não pensou criticamente, porque não era uma questão crítica, era só uma realidade, assim, né? Faz sentido. Não sei isso também. Mas não sei, tô na dúvida. Mas eu queria perguntar para vocês, teve alguma passagem do livro que vocês consideraram interessante? Uma frase, alguma coisa assim? Cara, confesso que eu não anotei nada no livro. Também não terminei de ler, né? Mas não tive nenhuma anotação. Mas eu preciso dizer uma coisa, que eu não achei o livro ruim, não achei o livro chato, não achei a trama chata, assim como eu tava falando, tipo, de Orgulho e Preconceito, no momento que tem uma virada e tudo começa a ficar muito interessante. Isso aconteceu, só que foi um pouco mais à frente, né? Orgulho e Preconceito é uma coisa que acontece antes. Mas depois, quando eu comecei a analisar a trama, eu gostei sim do enredo, achei muito interessante. Se parar pra pensar, é um que trai o outro, que é amante do outro, que é amante daqui, que mata um ali, que... Gente, vira um bololô que fica uma fofoca, uma super fofoca. E eu fiquei, tipo... Fica tipo o Sargento das Milícias, né? Assim, então, começa uma fofoquinha brolho. interessante, o livro começa a ficar interessante. Então, eu não achei o livro ruim, só demora um pouco para as coisas acontecerem, mas eu entendo que acho que o autor tá ambientalizando a gente nessa história, tá construindo camadas para então desenvolver essa trama. Então, eu achei que super vale como clássico, deu super certo, e eu gostei bastante, sim.
do livro tem esses pontos, né, de era, de geração, de era mesmo, né, que incomoda essas questões que são levantadas, que a gente hoje em dia analisa, critica e observa de uma forma diferente, mas eu achei muito interessante, sim, as coisas que acontecem, o livro em si. Eu não reli agora. Eu estou lembrando conforme a gente vai conversando, então eu não lembro de alguma. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu fiquei muito curiosa para tomar o drink lá que eles fazem. Não sei se vocês. Não sei. Deve ser mal bom esse drink. Eu não sei se... com não sei o que lá, mas com gelo, com hortelã, sei lá. Gelo, cortela picado, né, que chega. Deve ser gostoso. Eu não sei se vocês sabem, mas é o nome de um drink clássico, o nome do drink é Fitzgerald. Fitzgerald, acho que foi nesses bares que tem esses drinks. Eu já tomei, mas eu não gostei muito, porque não gosto tanto assim de whisky. Mas vai gin. Não sei se eles vão whisky. Vai gin. Eu também não sou nem... Gin piorou. Prefiro whisky do que gin. Também não gosto. Enfim, parece ser bom. A gente podia testar uma receita. Trazendo sobre a questão da história, eu nem tenho muito o que dizer. Acho que tudo o que eu tinha para dizer foi dito na última reunião. Achei que você ia falar tudo que você tinha para dizer. Você colocou uma mensagem que eu dei o tom. Eu achei o começo tão morno e tão chato quanto o fim. Não me pegou essa parte final, mesmo dando uma aceleradinha. Até as fofocas eu achei muito rasa. Mas a proposta de ter essa crítica sobre dinheiro não te traz status é bem interessante. Eu achei que, de certa forma, até foi bem trabalhada, mas olhando pela visão do que foi trazido na última reunião, de que, cara, é chato porque a vida deles é chata e tá retratando pessoas chatas. E eu fiquei com mais vontade ainda de bater no tom no fim do livro. Mas eu acho que a intenção era essa mesmo, do autor. Levando em consideração as questões raciais que, de certa forma, até é apontada ali naquele pedacinho, é interessante a gente ressaltar que o livro foi publicado em 1925, então, assim, realmente eu vi esse corte mais como uma coisa de... Era uma questão da época, mas que não tinha espaço para ser trabalhada, porque para eles realmente não parecia ser uma questão, sabe? Foi tipo um comentário, acabou e vida que segue. Mas assim, no máximo um 4 para esse livro, porque ele é fácil de ler, mas tem que ter um pouquinho de paciência ali, porque é difícil. Sabe o que eu imagino? Que é um bom livro de entrada para uma pessoa que quer ler um clássico. Pode ser. Vocês recomendariam, então? Notas e se recomendariam? O Lucas já deu a nota e não recomendaria. Nossa, só terminando assim, eu acho que realmente fica com 4 estrelas, porque ele é fácil de ler. 4 de 10. Mas eu acho que não seria interessante indicar para ninguém, sendo bem sincero, assim. Porque não me deu vontade de ler em nenhum momento. Então, assim, realmente eu acho que tudo bem ele cair no esquecimento. Lendo só para participar da reunião. Você. Foi bem isso mesmo. Às vezes vai ser, né, gente? Mas é interessante que a gente saia, né, da nossa zona de conforto. Acho que essa é a ideia também do clube. Ler, tá? Pode ir, Tatá. Eu, como falei anteriormente, eu gostei bastante do livro. Eu acho que demora um pouquinho para engatar, como eu falei, mas acho que é o autor construindo camadas. Me incomodou bastante essa questão dessas questões, né, que a gente falou, né, de eugenismo, racismo, enfim, essas coisas que é um pouco intragável, né, assim, para qualquer pessoa que tenha um pensamento um pouco crítico. E me incomodou muito o autor ser muito leve, né, com essa questão. E eu super entendo agora que eu vi a opinião de vocês, né, que era um pensamento da época e não realmente tinha uma grande intenção de criticar. Eu entendo agora essa construção, mas ainda assim não deixa de ser mais difícil de engolir. Sim.
Eu daria uma nota 6, porque eu achei a trama bem legalzinha depois quando começa a acontecer as coisas. Apesar de eu não ter chego até o fim, eu vou terminar de ler, porque eu realmente achei interessante, estava bem engajada na leitura. E eu acho que sim, recomendaria, como eu disse, para uma pessoa que quer ler um clássico, mas não tem tanto hábito de leitura, ou porque pensa, se a gente recomenda logo um classicão aí dos que a gente já leu, às vezes a pessoa se desinteressa, né? Porque não consegue acompanhar o ritmo, não consegue acompanhar a leitura. Então, acho que o Grande Gatsby como o Lucas falou, tem uma leitura fácil, apesar de ter um ritmo lento. Mas tem ali, tem tudo que um clássico acho que precisa ter no fim das contas, da forma dele, mas acaba tendo, então sim, eu recomendaria. Então seria isso, nota 6. E, e, e recomendaria. E falando sobre a parte preferida, a minha parte preferida é quando eles começam a soltar as coisas, tipo, você tá comendo minha mulher, eu tô comendo sua mulher. O caso de família ali. Então, foi a parte mais legal. Eu falei assim: você é um Zé Ninguém que veio não sei da onde, você tá achando que é normal comer a mulher dos outros? Essa pra mim foi a parte mais legal. E a menina lá, a Daisy olhava pra um, olhava pra outra, porque, tipo, pra mim essa foi a parte mais legal do livro. Bom, da minha parte, eu acho que a nota também que eu dou é 6 de 10. Eu acho que é um livro fácil de ler. A trama é bem enrolada. Eu acho que, assim, não é pra todo mundo. Mas, assim, se você for estudar sobre a obra, sobre a época, como a gente fez aqui, além da própria obra só, eu acho que vai se tornar mais interessante do que a obra isoladamente. Sim. Então, talvez eu recomendaria para alguém que tem hábito de leitura ou quer ter, ou enfim, quer estudar alguma coisa além da própria obra. Mas se for só o livro pelo livro, eu não recomendaria, porque acho que a pessoa iria desanimar. Eu acho que talvez em outro momento que eu lesse esse livro eu teria desanimado. Mas foi interessante, né? Ter uma visão um pouco diferente. Eu até que gostei de ler. E a minha parte preferida, eu acho que foi o final, quando o Nick, eu acho que ele é a pessoa mais sensível da obra. E aí, quando vai acontecer o enterro ali do Gatsby, e ele começa desesperadamente a ligar para as pessoas e querer que as pessoas apareçam para prestar alguma homenagem, e ele simplesmente percebe quanto aquele mundo era vazio e na verdade o Gatsby não era nada para ninguém. Só o Nick realmente se importava com ele. Ninguém mais estava nem aí, por mais que o Gatsby tenha se esforçado tanto para atingir aquelas pessoas e fazer parte daquele ambiente, ninguém apareceu no enterro dele. Para mostrar o quão superficial é, né, essa vida, né? Sim. Não compensa no final. Não sei quanto tempo tem, mas também eu acho que eu daria um 6. Eu não li agora, mas eu tinha lido recente, e quando eu li, eu acho que é um livro, assim, é um classiquinho mais leve, mais de boa. Eu recomendaria, assim, eu acho que para quem quer começar a ler um clássico, né, porque não tem muita densidade, é fácil de ler, então eu acho que eu recomendaria. E eu achei bem superficial, então não tinha gostado tanto, só que realmente agora, entendendo o contexto e o que ele representa, eu até achei um pouco mais interessante, assim, por conta dessa trama de você compreender um contexto histórico ali, né, dos Estados Unidos. Mas nunca me interessa tanto também pelos Estados Unidos, a ponto de achar muito fantástico. Mas ele se tornou mais interessante com a nossa pesquisa aí, histórica. Sim. Acho que é isso, eu não me lembro de nenhum recorte, assim, que eu gostei mais, né? Você tem, Lucas? Esse foi o primeiro livro que a gente leu que eu não marquei absolutamente nada. Nada, assim. Mas essa cena, sim, que a Lei comentou, do Nick indo atrás das pessoas e ninguém retornando, foi a única cena que eu fiquei tipo, caraca, gente. No Eu senti fim, alguma emoção. no fim eu fiquei tipo, nossa, o Gatsby tentou tanto ser aceito e tá ali, e que as pessoas o vissem, que no fim ele era só mais um anfitrião, de certa forma, anônimo, que aparentemente muita gente queria conhecer, mas que no fim ninguém nunca conheceu de verdade. Ele era, tipo assim, o mais legal dele era o mistério e não ele. Uhum.
Bom, gente, eu queria perguntar para vocês sobre o próximo livro. A gente tinha aquela lista lá de indicações. A gente vai seguir ela? Vamos votar de novo e ver qual que vai ser o próximo? Vai cair. Pode ser? Pode ser? Votamos Pode de ser. novo, então? Beleza. Quer que eu faça mando lá. outra enquete já agora? Pode ser. Pode Vou ser. fazer lá, É, então. eu acho que não vai dar tempo da gente debater. Beijo, Beijinho. gente. Muito Tchau, obrigada. gente. Tchau. Então, Fãs. até mais. Tchau, fãs. Bye.